Argentina e Inglaterra, hoje, semifinal de Copa do Mundo. Afinal de contas, é só futebol ou é muito mais do que isso? A pergunta que não quer calar, que já foi respondida inclusive pelo treinador da Argentina na coletiva pós-jogo contra a Suíça e na coletiva de ontem. Lionel Scaloni fez questão de dizer: é um jogo de futebol, não tragam para a partida o que está fora dela. É mais um jogo de futebol, importantíssimo, vale muito, mas é futebol. É só futebol. E a gente está acostumado a escutar esse slogan, não é só futebol, nunca é só futebol, mas pelo lado positivo, porque proporciona uma experiência única, às vezes impossível de ser realizada não fosse a experiência do jogo de futebol. Mas para a partida de hoje, eu tenho que discordar do Lionel Scaloni. Para o povo argentino, nunca é só futebol quando envolve uma partida contra a Inglaterra. Em 1966, nasce uma rivalidade que vai ser exponencialmente multiplicada com a Guerra das Malvinas de 1982. Uma guerra entre Argentina e Inglaterra que deixou mais de 900 mortos, sendo mais de 600 argentinos. Uma guerra que trouxe para o povo argentino um sentimento de nação. Uma guerra que fez com que a seleção nacional resumisse o sentimento do povo argentino de união, independente das diferenças. Para o vencedor, talvez não seja tão importante. Foi só mais uma guerra para a Inglaterra. Afinal de contas, a ilha já estava sob o domínio, o comando dos ingleses desde o século XIX e continua sob o comando dos ingleses, sob a administração inglesa. Mas para o povo argentino foi o orgulho ferido. Foram vizinhos, colegas, familiares mortos. E é claro que isso comparece dentro de campo. Diego Armando Maradona é um símbolo de Argentina e Inglaterra. É uma rivalidade que começa, como eu disse, em 66, quando um jogador argentino é expulso por tentar dialogar com o árbitro, pedindo um intérprete, tendo em vista que, na visão do jogador argentino, ele estava ajudando a Inglaterra com faltas, marcações duvidosas, isso do ponto de vista do jogador argentino, que acaba sendo expulso verbalmente por discutir pela terceira vez com o árbitro no meio do jogo. Ainda não havia em 66 o cartão, amarelo, vermelho. Essa prática vai ser adotada em 70 exatamente por conta desse jogo. E o jogador argentino simplesmente, ao ser verbalmente expulso da partida, nesse jogo contra a Inglaterra, ele vai se sentar numa cadeira destinada à Rainha Elizabeth. Ele simplesmente despreza o tapete vermelho. A torcida vai atirar um monte de coisas nele, ele vai sair dali e na beira do campo ele vai, na bandeira de escanteio, amassar a bandeira da Inglaterra. A partir daí já começam a atirar latas de cerveja em cima dele e aí ele vai para o vestiário. Mas aquele gesto de rebeldia do jogador argentino vai, é claro, acirrar os ânimos nessa partida. 1982, uma guerra que deixou mais de 600 argentinos mortos, mais de 900 mortos, ela vai despertar a fúria do sentimento de nação do argentino. Em 1986, por mais que o discurso fosse muito semelhante ao do Lionel Scaloni, não, isso não entra em campo, é só futebol, tal. Até porque depois da redemocratização da Argentina, houve uma tentativa de se esquecer o que aconteceu na Ilha das Malvinas. Mas Diego Armando Maradona trouxe tudo à tona. Até porque muitos jogadores tiveram familiares mortos, tiveram muitos conhecidos, amigos, pessoas muito próximas envolvidas, pessoas que foram, não voltaram, foram e voltaram com traumas, enfim. E Diego Armando Maradona, por mais que não falasse em 86 que a Guerra das Malvinas entraria ali em campo, que fosse uma revanche, uma vingança, enfim, o nome fica a seu dispor.
o vestiário, talvez uma das maiores preleções da história do futebol argentino. Diego Armando Maradona vai convocar, num discurso semelhante ao dos governantes populistas, todos aqueles mortos, todos aqueles jovens que deixaram de sonhar, muitos que jogavam futebol, enfim, ele vai levar para o vestiário tudo aquilo. E a partida em si é tão épica quanto o que se conta dela 40, 50, 100 anos depois. Vamos falar de Argentina e Inglaterra, aquelas quartas de final de Copa do Mundo, mas parece a grande final. Com tudo envolvido, o eleito gol mais bonito da história das Copas, feito por Diego Armando Maradona, driblando meio time inglês, e o gol de mão, intitulada pelos argentinos como La Mano de Dios. 86 foi uma revanche, e muito se falou sobre isso. E muitos cronistas que estiveram na guerra, ex-combatentes, tomaram aquela partida como o símbolo da nação. Por isso o futebol para o argentino é tão diferente do futebol para o brasileiro. A maioria dos brasileiros não vê na seleção um motivo de sentimento nacional, de união nacional. A gente tem nos clubes muito mais esse sentimento. E o argentino consegue separar isso porque ele tem essa motivação extra. O futebol significa muito mais do que jogadores em campo vestindo uma camisa. O jogador argentino, ele sabe que quando veste a camisa da Argentina, ele não é Boca nem River, que não é Barcelona nem Real Madrid. Ele sabe que ele está defendendo o povo, e o povo unido defendendo aquela camisa. Por isso, essa loucura que é o argentino numa Copa do Mundo, que a gente não vê em grande parte das seleções. E digo na seleção brasileira também, não se vê isso. Para os ingleses é muito menos do que isso. É muito menos do que isso. Obviamente, os jogadores que hoje estão na seleção da Argentina não têm o sentimento que em 1986 aqueles jogadores tinham em relação à Guerra das Malvinas. Mas é algo que está estampado em bandeiras, inclusive a FIFA até proibiu bandeiras que fizessem referência à Guerra das Malvinas hoje. Mas isso está no próprio canto do argentino. O canto que embalou o título, o tricampeonato mundial de 2024, tem o terceiro M, Maradona, Messi, Malvinas. Os jovens das Malvinas nunca serão esquecidos. Isso está nesse cântico. Então todo jogador argentino que está hoje vestindo a camisa da seleção, ele sabe que ele representa o sentimento nacional. Ele tem essa noção. E isso, é claro, faz muita diferença. Se isso vai ser capaz de vencer o time inglês, não sabemos. A Inglaterra, para mim, é favorita no jogo de hoje. A Inglaterra é muito favorita. A Inglaterra tem jogado no limite também, como a Argentina, mas tem demonstrado um futebol mais estável, uma defesa mais estável. Os seus grandes jogadores estão fazendo uma grande Copa do Mundo. Não há uma Kane dependência, não há uma Bellingham dependência. O time inglês é um coletivo que dá certo. A Argentina, de certa forma, depende demais de Lionel Messi. E nós vimos no jogo contra a Suíça que isso pode ser um tiro no pé. Mas a sorte tem estado ao lado da Argentina. Quando tudo parece perdido, alguma coisa acontece que favorece a Argentina. No jogo contra a Suíça foi a expulsão do Embolô. O jogo estava perdido. E com um jogador a menos, a Suíça não pôde ir com a sede ao pote que estava para vencer a partida e disputar sua primeira semifinal na história. Tudo tem conspirado a favor da Argentina. Se isso será capaz de bater a Inglaterra, hoje nós saberemos, a partir das 16 horas. Mas, Guilherme, é guerra? Não acho que seja guerra. Mas nunca será só futebol. As Malvinas estão sempre em campo quando a Argentina joga com a Inglaterra. Talvez muito mais pelo lado da Argentina, que é o lado perdedor, por mais que o governo argentino nunca tenha reconhecido a derrota. A rendição foi a Argentina.
Para a Inglaterra, o que está em jogo é o resgate dessa história, que não é uma história vencedora em Copas do Mundo. Me desculpe, futebol inglês, né? Ah, football comes home, ok, muito legal isso. Mas o futebol pode ter nascido na Inglaterra, mas o futebol não é inglês. O futebol não pertence à Inglaterra. A Inglaterra tem uma Copa do Mundo, disputada na própria Inglaterra, com todas as controvérsias e também os méritos, né, que a gente não vai tirar o mérito daquele time inglês. Mas a Inglaterra simplesmente não é uma seleção que frequenta a semifinal, toda a Copa, está sempre batendo na trave. Nos últimos anos, conseguiu montar uma geração tão grande quanto a sua liga. A Premier League é a maior liga do mundo. E o time inglês, hoje, é do tamanho da importância da sua liga nacional. E é um time que quer resgatar essa tradição inglesa. Não só por terem inventado o esporte e por terem uma estrelinha na camisa, o que é muito importante. Claro, poucos têm. Holanda, com a tradição que tem, não tem estrelinha na camisa, né? Poucos têm essa estrelinha. Mas a Inglaterra quer o bi. E pode ser, inclusive, a reedição da final da Eurocopa. Duas seleções campeãs querendo o bicampeonato. Para a Espanha, a manutenção da freguesia. Para a Inglaterra, a revanche contra a Espanha. Enfim, tem muita coisa em jogo nesse Argentina e Inglaterra e talvez tenha sido uma estratégia do Scaloni para esfriar os ânimos fora de campo. Mas dentro de campo, para o povo argentino, e o Scaloni sabe disso, não é só uma partida de futebol. E para os ingleses, também não é só uma semifinal contra a Argentina. É o resgate da tradição e da importância do futebol inglês para o mundo. Fico por aqui, até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.